Fala galera, aqui é o Dracon e hoje vamos ter a teoria de E se Ben 10 fosse do mal inteligente parte 4. Antes de começar eu peço para que deixem o like e se inscrevam no canal. A história se inicia em uma casa em chamas. Vemos o ser nomeado de Fogo Fato por Ben, que era o ser humanoide de plantas que o Ben se transformou pela primeira vez, entrando no meio do fogo para resgatar uma família, e ao avistar a mesma, ele correu para segurar o teto que tinha caído, o segurando e arrasando na parede a destruindo. Ele agarra a família e corre para a parede destruída, e ao ver a altura em que estava, cria algumas sementes e joga no chão, que rapidamente crescem e viram vinhas. Após isso, e fala para as pessoas descerem pelas vinhas, e elas obedeceram. Ele e elas usaram as vinhas como um escorregador. Assim, chegando ao chão, já o Ben, a casa estava quase desmoronando no local onde ele estava devido ao fogo. Então ele pula para o chão, e ao chegar nele, Ben avista que o garoto que era da família que ele salvou tinha algumas cartas de lutadores de sumo, e ele pergunta onde o garoto conseguiu, e ele respondeu que foi em uma caixa de cereal. E no mesmo instante Gwen e Max chegaram. O incêndio era uma distração para um assalto à joalheria, e que eles estão fugindo. E Ben responde que já sabia disso, e depois fala pro garoto que mais tarde ele vai fazer mais pergunta. Então ele entra no trailer, e eles vão em alta velocidade atrás dos bandidos, até que eles avistam os bandidos fugindo de carro, e o Ben se pendura na janela do trailer e joga uma bola de fogo no pneu do carro, que acaba batendo em uma parede, e os bandidos ficaram um pouco desnorteados, e o Ben sai do trailer e vai em direção do carro e arranca a porta do carro com uma mão e começa a falar: se VCS não querem virar um carvão vivo, é melhor VCS saírem deste carro e se virarem para a parede. Eles fizeram o que foi ordenado pelo garoto, e o Ben criou algumas sementes que cresceram e viraram vinhas que prenderam as mãos e pés dos bandidos, e chegou perto deles e liberou seu gases, fazendo adormecer. E ao escutar a sirene da polícia, ele desfez seu corpo em vinhas e entrou no solo, e a alguns metros dali ele saiu do solo e refez seu corpo ao normal, entrando no trailer e se sentando no banco. Ele começa a falar: essa madrugada foi bem longa. E Gwen fala: é verdade, mas pelo menos eles foram presos. Ben perguntou: vão Max, bora no supermercado amanhã? E Max perguntou: por que você quer ir, Ben? E o garoto respondeu: vou comprar umas caixas de cereal. Então Max respondeu que eles poderiam ir. Então a cena é cortada para a manhã seguinte, com a família Tennyson entrando no mercado, e o Ben indo na seção de cereais, enquanto Max e Gwen iam na seção de mascotes. E do nada a parede do mercado e destruída, e dela saiu um sapo mutante gigante e um velho com um capacete com chifres, e ele começa a roubar equipamentos no supermercado. E o Ben, ao ver isso, pensa em se transformar, mas lembra que tem muita gente observando. Então ele decide ligar o alarme de incêndio do supermercado para fazer as pessoas saírem da loja. E então, ao ver que as pessoas estavam saindo às pressas, ele viu que o velho e o sapo não estavam mais na seção de equipamentos eletrônicos, e ele viu nas câmeras que ele estava na seção de mascotes, que era a mesma seção que estava Max e Gwen. E o garoto viu que o velho fez com que seu capacete soltasse um raio de energia que transformou um porquinho da Índia e uma cacatua em mutantes gigantes. Ao ver, viu que Max e Gwen estavam fugindo do porquinho da Índia mutante, e foi ajudar ele. Então ele começa a mexer no relógio e clica, assim subindo uma luz vermelha, e dela surgia um caranguejo gigante com um crânio igualmente gigantesco. E o Ben se perguntou qual seriam os poderes desse alien, e do nada ele começa a analisar a situação extremamente rápido e começa a levitar, chegando em cima do local onde estava o porquinho da Índia, e utiliza um disparo de energia elétrica pelo seu cérebro no porquinho da Índia, que o deixa inconsciente, e ele volta à sua forma normal. E o Ben começa a falar: essa criatura mutante acabou de provar na sua pele o trabalho de meu cérebro genial, que foi utilizado pela primeira vez. Ela deveria estar orgulhosa desta tamanha honra. Então o Ben quase foi acertado por uma prateleira que foi apressada pelo sapo mutante, mas o Ben se defende com o escudo de eletricidade, e o velho que estava montando o sapo começa a falar:
Isto ainda não acabou. Logo Washington DC conhecerá o nome Doutor Animal e se tornará Washington AC, e o velho começa a fugir. Mas o Benny, que estava vendo, disse que isso não iria acontecer. Mas então o sapo dá uma linguada na prateleira em que Max e Gwen estão perto e foge com seu dono e a cacatua mutante. E a prateleira iria cair, mas o Benny usou sua eletrocinese para segurar a prateleira e Max e Gwen saíram de perto dela, e o Benny, ao colocar de volta a prateleira no lugar, Benny desce ao chão e se destransforma. Gwen pergunta para o Benny que se ele sabia para onde o Doutor Animal iria, e ele respondeu. Ele disse que faria o Washington DC virar o Washington AC, então acho que eu sei para onde ele foi. A cena é cortada para dentro do trailer e a Gwen estava falando que o Doutor Animal era um veterinário e geneticista que fazia experimentos de mutações e era obcecado por um prêmio que era entregado aos grandes geneticistas. E quando ele não recebeu, ficou extremamente irritado e sumiu do mapa. Então Max começa a dizer que eles chegaram na frente do museu de Washington e avistaram um buraco na parede com uma pena branca de ave do lado de fora, e Max disse, parece que seu palpite estava certo, e a Gwen complementou. Ele pode ser um idiota, mas ainda é um idiota extremamente inteligente. Ben, um pouco irritado com o comentário, fala, pelo menos esse idiota é mais inteligente que você. Max então fala, chega de briga, vamos entrar no museu e capturar o Doutor Animal. Andando um pouco dentro do museu, eles avistam o animal revivendo um mamute que estava em exposição no museu, e ele fala, olha só, temos companhia. Vocês deveriam ficar gratos em ver meu upgrade que eu fiz em meu capacete. Agora ele não só pode fazer mutações em seres vivos, mas também pode reviver seres já extintos. Vá, minha criatura, e acabe com esses palermas enxeridos. Ao dar a ordem, o mamute parte para cima da família Tennyson. Enquanto o Doutor Animal ia para outra parte do museu, o Benny rapidamente mexe no relógio e clica nele, subindo uma luz vermelha que dela saiu um grande humanoide vermelho com 4 braços, e ele segura as pressas do mamute, mas foi um pouco empurrado para trás, e o Benny começa a falar para Gwen e Max. Vão atrás do Doutor Animal que eu cuido desse bico aqui. E assim eles fazem. E o Benny começa a lutar contra o mamute, primeiramente quebrando sua presa direita e o tombando no chão. Depois ele aproveita que o mamute está tombado e o segura por uma de suas patas e o gira muito rápido e o joga com muita força no chão. Assim o mamute voltou para seu estado original de um fóssil. A cena é cortada e vemos Max e Gwen indo atrás do animal no corredor do museu, mas a cacatua entrou no caminho. Então Gwen pegou uma haste que ela achou e usou como bastão, batendo repetidas vezes na cabeça da cacatua, e fala: não é só o Benny que pode lutar. E aproveitam que a cacatua fugiu e eles seguem caminho até que encontram o Doutor Animal na frente de um fóssil de um tiranossauro, e ele o revive e acaba subindo em cima dele e diz: até mais, otários, e destrói a parede do museu. Enquanto isso, a cacatua volta e pega a Gwen e voa para o céu. Max entrou em desespero. Benny, que estava perto, viu e foi atrás da cacatua, pulando extremamente alto, mas ela estava alto demais e o Benny cai no chão, se formando uma cratera e se destransformando. Após isso, Max chega com o trailer e busca o Benny e vão seguindo a cacatua. Benny fica preocupado, achando que a culpa era dele, pois ele que tinha falado para eles irem sozinhos. Enquanto isso, Gwen é posta em cima de um prédio e ela aproveita que estava com seu celular no bolso e liga para o Max, falando onde ela estava. Max e Benny vão em alta velocidade de carro e ao sair do trailer, eles viram a Gwen pendurada e estava perto de cair. Então o Benny mexe no relógio e clica, subindo uma luz vermelha e virando um ser vermelho com chifres e uma cauda grande, além de asas como um esquilo voador. E o Benny, ao ver que a Gwen estava em perigo do prédio, mas o Benny a pega no meio do ar e a leva pro chão. A cacatua estava vindo atrás deles, mas o Benny começa a ir para cima dela voando em alta velocidade e dispara raios de energia pelos olhos e cauda, fazendo a cacatua cair e voltar ao normal. Voltando para o solo, Benny vai falar em direção a Max e Gwen e ele pergunta: Gwen, você sabe onde o cara que recebeu o prêmio no lugar do animal está? E ela acena com a cabeça em afirmação e o Benny fala: então vamos. A cena é cortada e o Doutor Animal invade uma empresa com um tiranossauro zumbificado, e ele começa a falar:
Eu vim aqui hoje para pegar aquilo que é meu por direito. E o cara que recebeu o prêmio fala que o Doutor Animal era só um louco que fazia experimentos bizarros. Doutor Animal começa a destruir a empresa e o grupo de cientistas começa a fugir, menos o ganhador do prêmio. Quando ele iria matar o premiado, Benny apareceu e o derrubou de cima do tiranossauro, o fazendo bater na parede, e o Benny roubou seu capacete, revertendo a ressurreição zumbificada. O Benny, enquanto o Doutor Animal estava desmaiado, aproveita a chance e o amarra pendurado no teto da empresa e vai de volta ao trailer. Deixem dicas e críticas construtivas sobre a teoria.